Então, a equação que está na minha frente é a equação φ, dois pontos, mais ômega ao quadrado, seno de φ igual a zero. Você também obteve essa equação para o pêndulo simples, e aí você diz, bom, essa equação eu não sei resolver, mas se eu deixar o pêndulo oscilar com pequena amplitude, aí eu posso transformar essa equação numa equação solúvel. E é isso que nós vamos fazer. Transformar isso aqui numa equação solúvel. Para isso, eu vou usar uma aproximação para o seno de φ. E aqui vem um comentário super importante. Esse comentário vai se desdobrar em vários comentários ao longo do semestre. Quando nós temos uma coisa assim para fazer, nós temos ali, tem um termo nessa equação, que é o seno de φ, com o qual é ruim de trabalhar. Então eu vou escolher resolver esse problema só numa certa situação, e essa situação é pequenas oscilações, significa pequenos valores do ângulo φ. E aí eu vou pegar essa função trigonométrica, que é meio chatola, e vou transformar ela numa função polinomial. Polinômios são funções muito agradáveis da gente trabalhar, é facílimo integrar polinômio, né? É facílimo fazer um monte de coisa com polinômios. Mas também é fácil integrar o seno. Verdade, é fácil integrar só o seno. Mas se o seno estiver misturado com derivada, aí complica. Polinômio, mesmo misturado com derivada, é bom da gente trabalhar. Então, é útil a gente saber fazer aproximações polinomiais de funções transcendentes. As funções com as quais a gente vai mexer aqui são as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, a função exponencial, a função logaritmo. Essas são as funções transcendentes que vão aparecer na nossa vida esse semestre. Então, interessa a gente saber construir aproximações polinomiais dessas funções. Você já sabe fazer isso. Você aprendeu isso num dos cálculos da vida. Como é que chama isso aí? Fazer uma aproximação polinomial de uma função transcendente? Isso significa escrever uma série de Taylor. A série de Taylor é uma das ferramentas mais poderosas do repertório do físico. Eu vou querer que você se embeba de série de Taylor. Você viva a série de Taylor. Você conviva com ela. Você ame a série de Taylor. Como é que é a série de Taylor para o seno? Você lembra? Antes disso, você lembra como é que é a expressão da série de Taylor em geral? Lembra, Sulamita? Que legal! Como é que é a expressão da série de Taylor? Tem um negócio de um somatório. Quadrenésima vezes dividido por N fatorial vezes x menos x0. Isso, muito bem, Zé Vitor. É isso que eu vou escrever isso aqui. Então, o Zé Vitor está nos lembrando. F de θ, vamos dizer, F de x, perdão, em torno a um ponto A genérico. Lembraram agora como é que é isso? O termo enésimo é x menos a elevado a n vezes a derivada enésima da função calculada no ponto A dividida pelo fatorial de n. Se a distância entre x e a é pequena, e a gente vai caracterizar cada vez melhor o que significa ser pequeno, então a gente pode truncar a série de Taylor em alguma dessas parcelas, porque o que a gente vai estar ignorando é pequeno. Essa frase que eu usei agora, ela está muito imprecisa. Nós vamos transformá-la numa frase mais precisa ao longo do semestre. Tá? Então, essa que é a brincadeira da série de Taylor. Como é que é a série de Taylor para o... quando esse ponto A é a origem, costuma se chamar com outro nome. Essas coisas de matemática, para quê, né? Chama-se série de Maclaurin, não é verdade? Eu vou chamar de série de Taylor, vai. Não gosto do Maclaurin, eu gosto do Taylor. Tá? Então, quando A for zero, a série de Taylor é em torno da origem. Como é que eu escrevo a série de Taylor para o seno em torno da origem? Gente, mas você está vindo com um caminhão em cima de mim, vamos devagar, Zé Vitor, deixa eu entender. Eu ia usar essa expressão aqui. Tá? Quando A for zero, então aqui fica o F de zero. Eu estou falando para o seno, então vou escrever seno de θ. Tá? Então, em vez de x, botei θ. É o princípio da independência das letras. Tá? A variável independente tem o nome que eu quiser. Como a gente está acostumado a calcular seno de ângulo, como a gente está acostumado a usar a letra grega para designar ângulo, então a variável livre chama θ. Legal? Seno de θ é igual ao seno de zero,
Quanto que é o seno de zero? Ei, que beleza! Seno de zero é zero. Legal. Mas x menos a. X menos a é só θ, né? Θ menos zero. Vezes a derivada da função seno calculada na origem. Qual é a derivada da função seno? Cosseno. Calculado na origem dá quanto? 1. Dividido por 1 dá? Então é só θ, né? Vamos ver o próximo termo. Mais θ ao quadrado sobre fatorial de 2 sobre 2. Agora a derivada segunda. A primeira derivada deu cosseno. Deriva de novo, dá o quê? Dá menos seno. Calculado quando A é zero, dá zero. Ih, então não tem. Ah, não tem o termo quadrático. Ah, que legal, não tem o termo quadrático. Qual é o próximo? O próximo é o termo cúbico, né? Então vai ser θ ao cubo sobre fatorial de 3. Fatorial de 3 dá quanto? Deixa eu pensar aqui. 6, né? Vezes a derivada terceira. Então, peraí, já me perdi. Era seno, a derivada primeira deu cosseno, a derivada segunda deu menos seno, agora deu menos cosseno. Não é? Calculada em zero, dá menos 1. Ah, tem o sinal de menos aqui. Mais, etc. Apareceram só potências ímpares. Você estranha isso? Por que não, Bianca? Seno é uma função ímpar, gente. O valor do seno em θ e menos θ é o mesmo. Não, troca de sinal. Então, porque ele é uma função ímpar, a expansão polinomial dele só pode envolver potências ímpares. Com esse raciocínio na cabeça, a expansão do cosseno só pode envolver potências pares. Tá? Eu relembrei aqui a expansão do seno. Eu gostaria que você olhasse o material nosso que está lá na página, né, aquele capítulo de introdutório. Tem lá as expansões, as séries de Taylor para essas funções que eu já falei aqui. Seno, cosseno, exponencial, logaritmo. Rememore isso. Se você quiser, escreva numa folha de papel ao lado, para você não esquecer. Qual é a gracinha disso? É que, veja, à medida que o θ vai ficando cada vez mais perto da origem, então os termos que eu vou ignorar, eles vão ficando cada vez menores, não é? E quando θ é pequeno, quando θ é menor do que 1, θ ao cubo é menor do que θ. Θ à quinta é muito menor ainda e vai por aí afora. E então eu vou truncar essa série no primeiro termo. E vou escrever que a equação que eu quero resolver é φ dois pontos mais ômega 2φ igual a zero. Resultou essa equação aqui. Esta equação tem um nome, é a equação... Quem foi que falou antes? É a equação do oscilador harmônico. A equação do oscilador harmônico talvez seja a equação diferencial mais importante da física. Eles também acham. Ficaram entusiasmadíssimos quando ouviram falar da equação do oscilador harmônico. Você vai ouvir falar da equação do oscilador harmônico até você ficar grande. Em todas as disciplinas, a partir dessa, você vai ouvir falar da equação do oscilador harmônico. Todas, sem nenhuma exceção. A equação do oscilador harmônico ela é tão importante que ela é a base para a gente compreender, por exemplo, como é que a gente constrói uma teoria de campo quantizada. Olha que coisa sofisticada. Não é sofisticado? Mentira, é a equação do oscilador harmônico. É ela que é a base da história. E a gracinha é que ela é muito fácil de resolver. E olha só, eu por enquanto não vou nem mostrar a você a técnica de resolver, porque trata-se de encontrar uma função cuja derivada segunda seja proporcional à própria função. Você já sabe quais são as funções cuja derivada segunda são proporcionais a elas mesmas, né? Seno e cosseno. Você acabou de fazer isso. Você acabou de ir tomando derivadas sucessivas do seno e percebeu. Seno vira cosseno, que vira seno, que vira cosseno, que vira seno, não é verdade? Então, a derivada segunda dessas duas funções é proporcional à própria função. Então, existem duas soluções dessa equação. Exponencial, só que, nesse caso, teria que ser uma exponencial imaginária. Eu vou falar sobre isso um bocado no futuro, mas se você estiver ansiosa, no final da aula eu te mostro por quê, tá? Então, seno... Pois não? Você disse que ele chamou G sub R de ômega. Porque eu quis. Primeiro eu posso, né? Porque tanto G quanto R são positivos.
né? Então, sempre vai existir um número cujo quadrado dá aquilo. O que a gente está vendo por essa equação é que, na verdade, o comportamento desse sistema físico não depende individualmente do G ou do R. Depende dessa combinação dos dois. Então, se eu pego um sistema físico que tem um determinado G, aqui na Terra tem um certo G, com um certo R, o comportamento dele vai ser igualzinho a um sistema físico na Lua, que tem um G 5 vezes menor, mais. Mas se tu põe que seja 5 vezes menor, se o R também for 5 vezes menor. Porque esse quociente vai dar a mesma coisa. Então, esse sistema, o comportamento desse sistema físico não depende isoladamente do G ou do R, depende só do G sobre R. Pergunta, qual é a dimensão disso aqui? 1 sobre t quadrado, o inverso do quadrado de tempo. 1 sobre t quadrado, por quê? G é L t menos 2, comprimento dividido pelo quadrado de tempo. R é comprimento, é L, L com L morreu, ficou t a menos 2. Tempo elevado a menos 2, que é 1 sobre t ao quadrado. É o inverso do tempo ao quadrado. Ou seja, o inverso desse bicho, R sobre G, tem dimensão do quadrado de tempo. Então, esse sistema físico está associado a uma escala de tempo característica dele, que é dada pela raiz quadrada de R sobre G. Que tempo é esse, Zé Vitor? É o período. Não adianta eu tentar forçar esse sistema a oscilar com um período diferente, ele não quer. Ele só oscila com aquele período natural dele. Olha que coisa incrível, né? Eu posso tentar, deixa eu obrigar ele a fazer outro período. Quando eu parar claro que se eu estiver obrigando, né, ele fica, eu sou mais forte do que ele. Aí eu solto ele volta para o período dele. Ele tem uma escala de tempo natural. E eu descubro isso através da análise dimensional. Os parâmetros desse problema, eles geram uma escala de tempo automática. R sobre G, raiz quadrada de R sobre G. Muito bem, mas eu estou saindo fora do meu tema. Isso aí é outro comentário importante, a gente vai discutir isso também mais vezes. Eu vou escrever a solução geral desse problema.